estimados, estamos de volta na segunda parte, na verdade, das escolas helênicas. Estamos estudando os cínicos, os céticos, os epicuristas e os estoicos. Algumas ideias básicas e essenciais que instigam você a ter uma certa curiosidade sobre a contribuição dessas escolas antigas para o bem viver. Ah, mas eles viveram de uma forma tão antiga, em um outro mundo. Sim, viveram, mas de uma forma ou de outra, sempre há uma contribuição do seu modo de enxergar o mundo, as suas relações existenciais com o mundo e com as outras pessoas e consigo mesmo, que nos ensinam a gente a viver melhor. Então, para terminar, nós estamos falando na parte inicial dos cínicos, e Diógenes, na verdade, ele tinha também o hábito de andar nas praças públicas com a lanterna acesa em pleno dia. Imagina uma pessoa com a lanterna acesa em pleno dia, certamente a gente teria uma compreensão assim de uma certa loucura. E aí perguntado, o que tu fazes com uma lanterna acesa durante o dia? Ele responde de uma forma filosófica: eu ando em busca da compreensão do que é o ser humano. Era uma forma simbólica, claro, uma brincadeira. Na verdade, essa era a pergunta essencial que o Diógenes queria, sua escola queria saber: o que é o ser humano? O que é o ser humano? Como ele deve viver para viver melhor? Esse foi o empreendimento filosófico de toda a sua contribuição filosófica. Então, para fechar a ideia, eles eram contra as normas, eles viviam uma vida muito simples. Nos lugares públicos, assim, eles utilizavam para fazer atos sexuais em públicos, eles não estavam muito preocupados. E, na verdade, o Platão escreveu que o Diógenes seria, de uma certa forma, um Sócrates mais radical, mais enlouquecido. Foi assim que designou o Platão em relação ao Diógenes. Perfeito? Escola 1, cínicos. Escola 2, epicuristas. Olha, essa já foi uma escola mais estruturada, eles tinham uma construção chamada os jardins, e Epicuro é uma das grandes lideranças. Ele viveu no ano 340, já na crise do Império Grego, até 270 em Atenas, antes ainda da nossa era. Então, eles eram descendentes de família, ele era de atenienses, e ele fundou uma escola filosófica que tinha homens, tinha jovens, e também tinha a contribuição e a participação das mulheres. Também é conhecida os epicuristas como a escola dos jardim, um grande jardim. Segundo a escola dos epicuristas, a filosofia, na verdade, deve servir para libertar o homem do medo. Olha, veja bem, quanto maior a filosofia, quanto maior a reflexão, menos medos o ser humano tem. Medo do sofrimento, medo do destino, e principalmente, que ele vai enfocar aqui, a questão da morte. Quem vive bem filosoficamente não teme a morte, porque a morte é um processo livre, natural, de todo ser vivo. Na verdade, então, são questões que não se encontram. Enquanto tu vives, a morte não existe. Na medida que a morte existe, a tua existência não existe mais. Então, não há nenhum tipo de preocupação em relação à morte, e também não há nenhum tipo de preocupação dos epicuristas em relação às divindades. Dizem os epicuristas, se as divindades existirem, na verdade, elas estarão preocupadas com outros problemas existenciais do mundo em outras partes. Não há uma preocupação com os indivíduos. E dizem os epicuristas que seria uma pretensão muito grande dos humanos, que os deuses estariam, na verdade, preocupados com a nossa miséria humana. Então, se existirem deuses, dizem os epicuristas, eles estarão preocupados com outras questões mais importantes que os seres humanos. Perfeito? A alma, então, seria para eles partículas compostas de partículas imateriais, muito leves, imperceptíveis, e esse conceito, através de Atman, eles herdaram lá do pré-socrático chamado Demócrito. Aliás, Demócrito,
que partia do princípio da arqué, do princípio fundamental, que seria o átomo da existência. A felicidade da vida, então, é o prazer, e nós vamos estudar aqui que é o verdadeiro prazer. Não é o prazer, muitas vezes, aquilo que nós entendemos como uma mesa suntuosa, ou uma orgia sexual, ou viagens, ou prazeres mais efêmeros. Na verdade, a filosofia do epicurismo é a preocupação e a vida que se envolve com o verdadeiro prazer, com a verdade, que produz alegria. E para eles, podemos até simplificar, advém de quê? De uma reflexão filosófica, advém de uma saúde espiritual e física e de uma relação também de amizade e de sabedoria. Então, advém o verdadeiro prazer. E eles lançam aqui que a verdadeira felicidade eles chamam de ataraxia. Lembra que a gente já estudou na aula anterior o que seria ataraxia? Para eles, a ataraxia é o fundamento da felicidade. Ataraxia eles entendem então como serenidade de alma, tranquilidade de espírito. No momento que o ser humano se encontra consigo mesmo, a si mesmo se basta, ele não precisa outros subterfúgios, e o ponto mais importante seria esse momento de você ter essa tranquilidade de espírito, a ausência de distúrbios, nenhum tipo de distúrbio, né? Todo desejo incômodo e inquieto se dissolve no amor à filosofia. Quanto mais filosofia, quanto mais examinar a existência, maior será a nossa vida feliz. Habitua-te, diz os epicuristas, a pensar que a morte, como eu falei, não é nada para nós, visto que todo o mal e todo o bem se encontram na sensibilidade. E a morte, de uma certa maneira, é a privação da sensibilidade. O limite da magnitude dos prazeres é o afastamento, então, de toda dor, de todo sofrimento. E onde há prazer, enquanto existe, não há dor do corpo ou do espírito ou de ambos. Então, a felicidade para os epicuristas não é, e não está também, nas posses das riquezas, não está na abundância das coisas, em obter cargos que produzem uma certa felicidade mais limitada. Então, a amizade é um princípio muito interessante que está aqui, de todas as coisas que nos oferece uma certa sabedoria para a felicidade de toda a vida, a maior é a aquisição da amizade. Olha que fenômeno importante, essa questão que ainda hoje nós podemos valorizar, sim, a importância de pessoas que estejam do nosso lado, que são realmente fiéis ao nosso carinho, ao nosso amor e à nossa amizade, à nossa sensibilidade para o amor. Gosto muito de uma frase epicurista que diz assim: quando se é jovem, não se pode evitar a filosofia, e quando se é velho, muito menos, não se deve cansar de filosofar. Nunca é muito cedo ou muito tarde para cuidar da alma. Então, quem filosofa, de uma certa maneira, está cuidando das questões mais importantes da vida, que é o lado espiritual, que é o lado da alma. Aquele que diz, por exemplo, que não é tempo ainda de filosofar, parece que aquele que diz que não é ainda ou não é mais tempo de atingir a felicidade. Ah, eu não vou filosofar porque eu sou muito jovem, está perdendo a oportunidade de ser feliz. E aquele mais velho, que diz assim, ah, eu não vou filosofar porque eu estou muito velho, isso também está perdendo essa oportunidade de ser feliz. Para rejuvenescer ao contato do bem, pelas lembranças dos dias passados, nós precisamos sim de filosofia, a fim de ser ainda que jovem, tão firme quanto um velho diante do futuro. Frase do epicurismo. Então, não confundir a filosofia do Epicuro com a prática do hedonismo. A palavra grega hedonismo vem de hedoné, que significa meramente o prazer físico, sensoriais. Significa, então, essa doutrina contrária. Então, claro que tinha escolas filosóficas da época que pregavam esse tipo de amor mais sensual,
Eu estou lembrando de uma escola chamada dos Cirenaicos, de Cirene, que pensavam que quanto maior fosse o seu prazer sexual, de comer, de beber, de se divertir, esse seria a razão da felicidade. Mas para os epicuristas não é essa preocupação. Que são vós os temores em relação aos deuses, como eu falei, não há uma preocupação com os deuses, porque os deuses não estão preocupados com os seres humanos, por isso não devemos temer, nem esperar nada deles. Eles conosco não se preocupam, diz. Que o pavor em relação à morte é um absurdo, pois ela não é nada. Enquanto estamos presentes, a morte está ausente. Enquanto morremos, a existência não se fará mal presente. Então, simplificando algumas ideias essenciais dos epicuristas. A terceira escola que nós vamos estudar aqui, muito importante, se chama a escola do estoicismo, principalmente com a liderança de Zenão de Citium. De onde vem a palavra estoico? Significa de stoa poikile, aqueles pensadores que se reuniam no pórtico da cidade para debater e para discutir. Vamos imaginar uma universidade que tem na abertura um grande pórtico e onde existe pessoas preocupadas em refletir filosoficamente. Então, a palavra estoico vem de pensadores que se reuniam no stoa poikile, no lugar onde tinha um pórtico. Perfeito? Zenão é um dos fundadores, considerado fenício por seus contemporâneos. Praticamente nada se sabe da sua existência, exceto que começou a se reunir no pórtico pintado, stoa poikile, para refletir filosoficamente. De suas obras restam apenas fragmentos. É importante dizer que muito pouco chegou até nós hoje, e aqui na universidade nós temos o professor Spinelli, que é um dos grandes especialistas nessas escolas filosóficas, que se debruçou com muito esforço, com muita dedicação, a vida toda a estudar esses fragmentos. As suas obras, na verdade, são muito valiosas para a gente. Miguel Spinelli, que estuda sempre a filosofia mais clássica, essa filosofia mais antiga, uma boa e excelente contribuição para o nosso estudo. Então, segundo os estoicos, nós devemos seguir uma certa ordem cósmica. A felicidade de cada um depende muitas vezes do alinhamento dos seres no universo. Cada um é um pouco aproxima com aquela ideia da eudaimonia aristotélica, que cada um nasce e vive de uma forma harmônica. Quanto mais a gente vive em harmonia com o cosmos, mais feliz a gente vive. Propunham-se, então, ensinar um modo de viver e viver bem. Falavam que o estado tranquilo, de tranquilidade plena só pode ser atingida por meio de uma prática virtuosa. E aqui, com essa prática virtuosa, ela se aproxima muito mais de uma disciplina física até sofrida, de se resignar muitas vezes em aceitar o sofrimento, aceitar o destino trágico para ser forte e se resignar de uma prática virtuosa. Ela se aproxima muito, essa escola filosófica, com o cristianismo, com a ascese. A ascese significa essa disciplina do corpo, esse certo sofrimento do corpo para que a alma seja, de uma certa forma, purificada. Então, essa prática virtuosa é a essência da escola dos estoicos. E também consistia na indiferença dirigida a todas as expectativas de vida. Eles, de uma certa forma, não tinham essa pretensão. O máximo de uma vida virtuosa seria alcançar-se quando o homem ficasse, de uma certa forma, impassível e alheio a todos os problemas. Quer dizer, que nada me atinge. A morte de uma pessoa, de um amigo, de um familiar, de um filho, de uma mãe, de uma certa maneira, não vai me atingir porque está dentro do prognóstico da vida. Então não há por que você se preocupar. O único valor a ser preocupado, para a gente se preocupar, na verdade, é a sabedoria.
Então, e também eles ensinam muito essa prática do princípio da ataraxia, serenidade de alma. Quanto mais você é impassível, né, mais forte você é. Isso aí é bastante diferente. Assim como a aflição demonstra fraqueza, a cólera também. Ambos magoam e inferiorizam. E é só para dizer para vocês que essa escola começa no período grego e ela vai adentrar no período romano também, principalmente com Marco Aurélio, que foi um grande líder político, né, nas suas meditações, que foi imperador romano, assim como Sêneca, que também era um estoico, né? Então, não se admire com nada. Tudo está para acontecer e tudo vai acontecer na vida e independe muitas vezes da nossa vontade. Tem coisas que dá para mudar, que depende da gente. Então, tudo bem, tudo tranquilo. Tem coisas que independem, então está longe do nosso alcance. Perfeito? Uma palavrinha só sobre a última escola chamada dos ceticismo. Então, nós temos os cínicos, os epicuristas, os estoicos e os céticos. O que eles pregam, na verdade? Indiferença completa a todos os problemas existenciais, e o Pirro de Elis é um dos principais fundadores. Ele não deixou, na verdade, nenhum escrito, nasceu em Elis, e a sua contribuição, na verdade, foi da epoqué. Epoqué significa indiferença. As coisas em si são indiferenciadas, incomensuráveis e indiscrimináveis. Ou seja, não tem em si uma essência estável e, por isso, seu ser se reduz a pura aparências. Seu caráter de provisoriedade, de inconsistência e inconsistência emerge quando as compararmos com a natureza do divino, que é absolutamente estável e sempre igual. Então, como a gente vive numa certa instabilidade, nós não temos como nos preocupar com questões instáveis. Hoje nós podemos estar tristes, amanhã felizes ou vice-versa. Então, nada perturba os céticos, nada perturba. Pondo-se à parte tudo aquilo que pode perturbá-lo, tocá-lo, o sábio poderá viver a vida mais igual e, portanto, mais feliz. Queridos, encerramos então a aula das escolas filosóficas helênicas. Eu espero que vocês tenham gostado e a próxima aula nós vamos adentrar um pouquinho na dimensão filosófica da ética e da moral. Acompanhe o nosso curso, fique com a gente. Até logo mais.